Fala pessoal, bem-vindos ao Radar de Mercado dessa semana aqui na Minas Capital Educação. Essa semana o mercado ele fez um movimento que muita gente leu errado. As ações de tecnologia nos Estados Unidos caíram com força e os bancos americanos explodiram o seu lucro. Esse dinheiro dos grandes fundos foi numa direção, que são aquelas ETFs, os hedge funds que a gente já conversou a respeito, enquanto os investidores comuns foram em outra direção. E eu vou te mostrar o que esse movimento está dizendo e o que é que ele muda para quem tem dinheiro investido agora. As empresas de tecnologia e de chips que lideram o mercado nos últimos 6 meses sofreram forte queda essa semana. O índice de semicondutores americanos entrou em queda técnica de mais de 20% em relação ao pico do mês passado, do mês de junho. Mas, ao mesmo tempo, o JP Morgan e o Goldman Sachs, que são bancos de investimento de bastante referência no mundo, entregaram os seus maiores lucros trimestrais da história. E o dinheiro dos grandes fundos migrou em massa da tecnologia para essas empresas de banco e energia lá fora. E isso não é uma contradição, tá? É uma mensagem muito específica sobre onde o capital institucional ele enxerga valor real num ambiente de juros que vão ficar estruturalmente mais altos, como a gente falou na semana passada. E assim, quem não lê essa mensagem corretamente vai fazer movimentações na carteira para o lado errado. Então, assim, a hora certa, o movimento certo, é importante que você entenda qual que é a movimentação que esses players estão fazendo para que você possa também se posicionar da melhor forma, tá? Então, assim, durante o vídeo eu vou te mostrar o porquê dessa conclusão mais óbvia nesse movimento desses grandes players e a gente vai falar sobre a armadilha que tá bem embalada para um investidor comum pular nesse momento, tá? Só que antes disso, eu preciso que você entenda o que os balanços bancários, né, o que os balanços dessas empresas de bancões lá dos Estados Unidos que saíram essa semana, eles estão revelando sobre a economia norte-americana de verdade. E aí a gente tem que sempre entender que o que acontece na economia norte-americana impacta diretamente o que acontece em todos os outros mercados globais, inclusive os mercados brasileiros, o Ibovespa e etc. O movimento principal da semana foi, claro, foi a saída de um pouco da tecnologia e a entrada nas empresas de banco e energia elétrica, principalmente nos maiores mercados do mundo. Então esse movimento aconteceu nos Estados Unidos e ele aconteceu também em outras bolsas que têm exposição de tecnologia, como a bolsa da Coreia do Sul, como a bolsa da China e etc. E esse movimento sai então de tech e vai buscar ativos que são mais resilientes para mercados que vão ter taxas de juros mais altas, né? Então bancos, empresas de base como energia, saneamento, commodities de petróleo e etc. Tá? Só que, vamos lá, vamos entender o porquê que isso aconteceu. Primeiro fator. O resultado de lucros dos bancos norte-americanos. Até esse ciclo de alta de juros começar, o mercado ele via o setor bancário como algo lento, algo de crescimento limitado, pouco interessante, para quem ali buscava retornos tranquilos. Com os juros americanos agora, num patamar muito agressivo, esse patamar de 3,5%, 3,75%, o JP Morgan registrou o maior lucro trimestral da sua história, 21 bilhões de dólares entre abril e junho de 2026. É uma alta de 41% do seu lucro em relação ao mesmo trimestre no ano passado. Já o Goldman Sachs superou as expectativas do mercado em quase 46%, também de alta nos lucros em relação ao ano passado. Isso significa que o setor que o mercado vinha ignorando há bastante tempo virou o setor que mais se beneficiou desse ambiente de taxa de juros mais alta por mais tempo, que todo mundo temia bastante. Por quê? Porque os juros altos para os bancos, eles não são um problema, eles são margem de lucro, tá? Então, quando a gente pensa que o normal para os Estados Unidos é praticar 2,5%, 2% de taxa de juros ao ano, e agora eles estão praticando entre 3,5% e 4,2%, você termina tendo um spread de o dobro de crédito, de juros que esses bancos conseguem absorver nos seus lucros, tá, pessoal? Então, eles estão trabalhando numa janela bem cheia de oportunidades. O segundo fator que contribuiu muito para isso foi a inflação americana
americana que cedeu na margem, tá? O CPI de junho, que é a inflação que a gente mede lá nos Estados Unidos, veio em 3,5% ao ano, que foi abaixo dos 4,2% que foi registrado em maio, tá? Que era muito mais assustador. Lembrando sempre que, qual que é a conta? Inflação alta, fora da meta, juros altos, porque quando você encarece o dinheiro, você sobe a taxa de juros, automaticamente você tem menos capital disponível, com menos capital disponível, as pessoas, as famílias consomem menos, a economia dá uma desacelerada, a inflação volta a recuar, tá? Então sempre lembrem, a taxa de juros é o principal mecanismo que os bancos centrais conseguem utilizar para poder fazer controles de fluxo de inflação direto na cesta das famílias, na cesta das empresas. Eu encareço ou eu barateio o dinheiro para poder aumentar ou diminuir o fluxo de dinheiro na economia, o que aumenta ou diminui o reflexo na inflação. Só fazendo esse adendo aí, tá, pessoal? Seguindo então, né? Quando o CPI, que é a inflação nos Estados Unidos, vem tão abaixo do que o mercado estava esperando, isso afasta o medo de uma nova alta de juros imediata ali no Fed, tá? Por quê? Porque o Fed não necessariamente sinalizou que ia ter aumento, mas ele não também falou que ia manter e nem que ia fazer corte. Então, quando a inflação vem controlada e a gente tem um Banco Central, um Fed lá nos Estados Unidos que estava receoso, isso é positivo, porque eles com receio vêm mais tranquilo, a gente tem uma probabilidade muito menor aí de que eles subam juros. Eles podem até manter ou não fazer cortes, mas se eles já não subirem, ajuda bastante. Então, esse ambiente de juro alto, sem pânico de nova alta nesses juros, é o cenário ideal para quem estava esperando uma janela importante para realizar lucros acumulados em setores que são esticados, igual o setor de tecnologia, e realocar esse capital em setores que lucram com uma taxa de juros mais persistente. E então, a pergunta do mercado mudou. Ela deixou de ser quais empresas de inteligência artificial vão sustentar esse rally da tecnologia, e ela passou a ser agora quais setores vão continuar crescendo e lucrando com esse dinheiro custando mais caro, com a taxa de juros ficando mais alta por mais tempo. E essa é uma pergunta diferente, com uma resposta também diferente, e que exige uma carteira adaptada da que a maioria das pessoas vem construindo nos últimos meses, tá? E aqui está o ponto que o investidor comum anda errando bastante na leitura dessa movimentação. Eu vou te mostrar aqui a conclusão errada e por que ela parece certa, antes de te mostrar o que o dinheiro institucional está fazendo de verdade. Bom, então vamos lá. A leitura errada e a leitura certa. Vamos começar por aí. Existe uma conclusão que parece óbvia quando você vê essa movimentação. A conclusão é, se os bancos americanos estão indo muito bem, os bancos e as empresas brasileiras também devem ir muito bem, certo? E o momento é de comprar ações cíclicas na Bolsa Brasileira. Só que essa conclusão, que parece lógica, ela é incompleta, e essa incompletude pode terminar te custando bem caro, tá? Vamos entender o porquê. O que faz o banco americano lucrar tanto é a diferença entre a taxa que eles cobram nos seus empréstimos e as taxas que eles pagam nos seus CDBs, né? Então, o banco, ele é igual a gente pode investir, receber juros, e a gente pode tomar dinheiro emprestado e pagar juros. O banco trabalha do mesmo jeito. Quando o banco emite um CDB ou emite algum outro título de crédito, ele está pagando juros para as pessoas passarem esse capital para ele. Quando o banco, ele vai lá e cede créditos, financiamentos e etc., ele está recebendo juros. Então, essa é a questão. Quando a gente olha, né, para os bancos norte-americanos, essa diferença entre a taxa que eles cobram nos seus empréstimos e a taxa que eles pagam nos seus produtos, ela tem que ser comparada com os juros a maior nível em décadas, tá? Por quê? Lembra que eu falei? Os Estados Unidos costuma trabalhar entre 2, 2,5, está trabalhando 3,5, 4,5. Essa equação com juro e dólar nesse patamar não tem um paralelo direto aqui. Por quê? Os bancos, é um paralelo de comparação, tá, pessoal? Porque os bancos, eles já operam com a Selic muito alta há anos. Esse cenário de juros não mudou para nós agora, ele já está assim tem tempo, tá? E esse efeito, ele já está precificado nas nossas ações aqui. Então não é nada muito novo, a gente só vai continuar com a Selic esticada aqui, e historicamente para nós no Brasil já é alta. E além disso, o dinheiro que entrou nos bancos americanos, ele ficou lá nos Estados Unidos em dólar e em títulos de ações americanas. Ele não veio para o Brasil e ele não foi para emergentes, como a gente viu o dinheiro de lá de fora vindo forte para os emergentes no início do ano. Então, para quem tem capital em ações
ações brasileiras mais cíclicas, que montou esse portfólio na expectativa desse dinheiro estrangeiro que ia migrar em massa para cá, para o nosso mercado, ele precisa entender que essa semana mostra que o fluxo ele está sendo muito disputado. Você tem ativos americanos indo bem, disputando a atenção desse dinheiro, você tem a renda fixa nos Estados Unidos, que também está pagando altas taxas, disputando a atenção desse dinheiro, e aqui no Brasil a gente tem Selic alta também, disputando a atenção desse dinheiro com as nossas ações. Então, pessoal, o que tudo isso significa? Isso significa que você ir lá e mudar demais a sua carteira local por impulso, pensando que a nossa bolsa vai comportar igual a bolsa dos Estados Unidos, sem entender esse mecanismo, é operar com uma lógica de ontem, num cenário que também não existe mais, tá? Eu usei esse exemplo das ações cíclicas dos setores brasileiros porque é onde o erro aparece com mais frequência. Mas essa lógica de não operar pelo movimento da manada vale para qualquer carteira e qualquer período, tá? Independente do seu tamanho, ou se você é um investidor que está começando mais agora, ou já um investidor mais experiente. Quando a gente analisa os portfólios em movimentos de momentos como esse, o que aparece com mais frequência é uma combinação que foi montada em dois momentos diferentes, tá? E de dois jeitos diferentes também. O que hoje não conversa mais uma com a outra. Quando a gente pensa em tecnologia, comprado no começo do ano e mistura com ações cíclicas locais compradas depois, cada uma tem uma tese diferente, um porquê diferente, que o cenário atual já não está sustentando em nenhum dos dois casos, tá? Então, é importante que a gente consiga entender que esse descasamento de tempo, de objetivo, ele tem um custo e que o extrato mensal lá da sua rentabilidade, ele não mostra isso de forma tão direta, então você tem que saber interpretar os detalhes e conseguir se movimentar. A diferença entre quem usa essa movimentação a favor do seu patrimônio e de quem vai ser arrastado por ela, ela não é o quão rápido você toma essa decisão, vai lá, compra e vende. Ela está muito mais em entender onde é que o dinheiro desses caras grandes, dos hedge funds, da BlackRock, etc., ele vai de verdade, ou ele está indo de verdade. E ter clareza que permite você agir sem tanto barulho, tá? Porque às vezes o varejo gera muito ruído, é bomba aqui, é problema ali, é notícia lá, mas se você tem uma noção macro, você consegue ir se posicionando melhor, tá? Então vamos lá, o que fazer agora, né? Agora eu quero fechar aqui o que eu abri lá no início do vídeo, a armadilha que eu mencionei, tá? A conclusão óbvia que o pessoal toma, geralmente de impulso, é vou sair de tecnologia e vou vir para as empresas aqui do Brasil que são mais cíclicas com essa questão da taxa de juros. Olha, a gente tem que entender que para onde o dinheiro institucional vai de verdade. Não é um ciclo de mercado emergente agora. Foi em 3 lugares específicos, tá? Primeiro, o dinheiro foi para títulos de dívidas de empresas americanas de alta qualidade, tá? Bancos americanos lucrando a níveis recordes, a gente tem as dívidas que essas empresas emitem no mercado, a gente tem aí uma remuneração em dólar, você tem um risco de calote muito menor e você tem aí uma volatilidade menor quando a gente olha as ações norte-americanas no gráfico e as empresas como um todo também, a curva de juros lá oscila bem menos do que aqui, tá? Essa é a forma de capturar esse prêmio de juros altos, né? Sem dependência do humor do mercado, de curtos prazos. Você busca mercados mais estáveis, tá? Agora, para dar escala, né? Só para vocês entenderem. Até o começo do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, esse tipo de título americano de qualidade, de renda fixa, pagava entre 2% e 3% ao ano em dólar, tá? Só que agora, com os juros no patamar que eles estão, a remuneração desses títulos, ela tá acima dos 5% ao ano em dólar. Então, as empresas, né, elas têm um histórico aí de décadas de pagamentos menores e que agora estão oferecendo esse gap de oportunidade, né? Isso significa que quem está posicionado nessa estrutura hoje, ela está capturando. Só que esse retorno, além de tudo, está em moeda forte, que é o dólar. E historicamente, né, em momentos de crise, o dólar tende a ser bem mais resiliente. Então, os investidores globais olham para isso e pensam oportunidade, tá? Eu usei esse exemplo para você entender que investidores mais sofisticados, né, eles tomam esse mecanismo aí como o principal nesses momentos. Quando é que a taxa de juros nos Estados Unidos vai estar 5% ao ano de novo? Então eu tenho que aproveitar agora, tá? Mas o princípio de que essa remuneração em dólar, ela importa, é que ela historicamente está muito alta e ela vale para qualquer carteira. Então o investidor estrangeiro, ele vai para lá porque ele já está acostumado. O investidor brasileiro, ele pode fazer esse movimento também, só tem que tomar cuidado com a expectativa
expectativa, porque o dólar pode cair mais, tá? E fica focado o primeiro ponto, então, nessa renda fixa de qualidade norte-americana. O segundo ponto é uma limpeza de posições que você montou com teses que já passaram, tá? Então, você tem a janela de saída que é gerada no setor de tecnologia agora, o pessoal está realizando lucro, e é um momento meio certo para sair dessas posições que foram montadas esperando que a taxa de juros ia cair demais, tá? O mercado atual já não está sustentando essa expectativa de que os juros vai cair tão agressivamente. Então, esse pessimismo em relação à tecnologia, ele precisa ser ponderado. E a gente tem que reconhecer que algumas dessas empresas estão caras e que com os juros altos, a equação do tempo vai ficando cada vez mais difícil para elas, porque são empresas que tomam muito crédito, tá? Elas não têm mais a mesma expectativa de direção. Se você quer carregar o setor para longuíssimo prazo, é uma coisa. Agora, se você está tentando capturar uma janela de oportunidade, você tem que entender que a vida dessas empresas vai ficar mais difícil agora. O terceiro ponto, pessoal, é quando a gente vai falar de proteção cambial e tributária, né? Eficiência tributária. Porque esse movimento de movimentação intensa cria uma janela cambial mais favorável, tá? E essa janela, ela visa proteger uma parte do seu patrimônio em dólar de forma estrutural. A gente não está falando de fazer aí um trade no mercado americano. Você é um investidor mais qualificado, você é um investidor maior, você tem uma parte do seu capital lá fora, bom, agora é interessante para buscar alocações interessantes, tá? Então, você pensa no custo tributário dessa operação, monta um plano e leva uma parte desse capital. Por quê? Essa mesma proteção cambial que você faz, ela é feita de forma certa ou ela é feita de qualquer jeito, ela entrega resultados bem diferentes no seu bolso. Tem que pensar que o imposto de lá para cá pesa bastante. Então, pessoal, vamos fechar com esses 3 pontos de sugestão aí para você pensar na sua carteira, entender se adequa com a sua realidade. Os juros altos, eles não mataram a economia americana, tá? Eles selecionaram quem vai sobreviver. E o fluxo do dinheiro nessa semana mostrou com clareza em quais empresas e setores o mercado está decidindo que a sobrevivência é mais garantida, tá? O investidor que entende esse mecanismo, ele não precisa ficar correndo atrás das movimentações depois que elas já aconteceram, tá? Você consegue se posicionar antes porque você entendeu a lógica. E aí você não fica ali refém do gráfico subir. Você diversifica e dorme tranquilo, tá, pessoal? Então, se você ainda ficou com alguma dúvida sobre essa movimentação, se ela afeta ou não a sua carteira, deixa aí nos comentários que a gente lê e te responde, tá? Se esse vídeo te ajudou a separar um pouco mais na sua cabeça o que é fluxo institucional, o que é barulho de curto prazo, manda ele para alguém que você sabe que também tem essas dúvidas, principalmente quando a gente fala de tecnologia e bolsa, né? Pode ser que essa distinção mude aí algumas coisas que a pessoa ia decidir. Se você quer se aprofundar com esse tipo de raciocínio mais complexo, acessa lá o nosso site, minascapitaleducação.com.br. Lá você vai ter tanto os cursos gratuitos de nivelamento, se você precisa rever alguns conceitos mais básicos, quer entender do começo, trabalhar a base, quanto os nossos cursos mais avançados, que já são focados em estratégias de investimento e gestão patrimonial para quem opera mesmo e quer ter mais precisão na sua carteira no dia a dia. Esse é o caminho que os nossos clientes e alunos, eles percorrem conosco todos os dias e agora ele está aberto para você também. Até a semana que vem, pessoal, no nosso próximo Radar de Mercado.